diante da presença do Senhor nessa noite. Essa canção, ela nos mostra a história de uma mulher que tinha a sua vida completamente destruída. A Bíblia nos mostra a história dessa mulher que tinha o seu coração ferido, mas quando Jesus encontra, Jesus vai ao encontro dela. Ela nem imaginava que aquele dia seria o dia da vida dela, mas Jesus sabia. E Jesus está aqui também. O mesmo Jesus que encontrou essa mulher, o mesmo Jesus que mudou a história dela, da família e daquela cidade, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. Pai, para que todos vejam, Senhor, quem Tu és, ó Pai, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso, Senhor. O Senhor é um Deus vivo. Pai, obrigado pela Tua santa presença, Senhor, neste lugar, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor, ministre, Deus, o nosso coração. E que em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, nessa noite. Antes de nós ouvirmos a palavra e a mensagem que Deus tem para nós, eu quero orar por você que precisa de um milagre específico. Você que está aqui hoje e tem algum nódulo no teu corpo, eu quero orar por você e Jesus vai te curar hoje. Então, se tem alguém aqui que tem algum nódulo no corpo e precisa de oração, eu quero orar por você. Se você puder levantar a sua mão, você precisa de cura. Levanta a sua mão, com fé em Jesus. Amém, amém. Vocês podem vir até aqui à frente. Eu quero ungir vocês, porque Jesus vai curar vocês. Os milagres e as maravilhas fazem parte do Evangelho de Jesus, irmãos. E Jesus pode curar, Ele é o mesmo Deus. Vem aqui na frente. Se vocês puderem fazer uma fila ombro a ombro, eu quero orar por vocês rapidamente. Eu vou ungir vocês. E durante a palavra, vocês serão curados pelo poder do Espírito Santo. E nós seremos cheios do Espírito Santo para a glória do Senhor. Amém? Então, se você tem algum nódulo, vem até aqui à frente e nós vamos orar para a glória do Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar
sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. O dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Senhor, Tu és bom, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui, Senhor. Que o Senhor nos revele a Tua palavra, Senhor. E que pelo poder, ó Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, que nessa noite, Senhor, o Senhor opere sinais e maravilhas, Senhor. Incendeia nossos corações, Jesus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom, meus irmãos. Pode se assentar. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. Aos nossos irmãos que nos acompanham pela transmissão, que Deus abençoe você, que você receba essa unção que Deus tem derramado sobre nós aqui também, amém?
que a sua casa seja cheia do Espírito Santo, que você seja curado e tocado pelo poder de Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E não deixe de congregar, não deixe de vir à igreja. Se você não tem conseguido congregar, peça a Deus a direção, porque aqui é como muitas brasas, e juntos aqui formamos uma grande fogueira e somos incendiados pelo Espírito Santo. Então que Deus abençoe você, que você também receba essa palavra, em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 12. Nós vamos ler até o 25. Mateus 4, 12. Diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulão e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. E adiantando-se dali, viu outro dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho, e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém. Esse texto, irmãos, que nós lemos aqui, ele nos ensina e nos mostra o início do ministério de Jesus. Um pouco antes, no capítulo 4 mesmo, no versículo 1, a partir do 1, nos mostra quando Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto da Judéia, e ali Jesus, ele é tentado pelo diabo, por Satanás. E Jesus vence Satanás, através da palavra. Jesus se prepara, ele é conduzido pelo Espírito Santo, ele é tentado pelo diabo, porque Jesus sempre, como homem, esteve sujeito às mesmas provações que eu e você. A fome, a frio, porque Jesus era o Filho de Deus homem. Ele nasceu de Maria, ele foi gerado de uma mulher através do milagre do Espírito Santo, mas como homem, sujeito a todas as coisas que nós. E quando Jesus vence Satanás, ele é provado e tentado no deserto e vence, ele começa o seu ministério. E quando Jesus começa o seu ministério, a Bíblia diz aqui no versículo 12 em diante, até o 16, e no 15 diz assim: e a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A luz raiou, porque Jesus é a luz do mundo. E Jesus volta para a Galiléia, a região da Galiléia, para que a palavra se cumprisse. Porque Isaías havia profetizado essa palavra que nós lemos. E a palavra de Deus, ela se cumpre em todos os sentidos. A palavra de Deus, ela não volta, ela se cumpre. E por isso, cada dia que passa, irmãos, nós podemos ver a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida, no mundo, na sociedade. A Bíblia nos ensina que o amor de muitos se esfriaria, o ódio
nós teríamos ódio, nós teríamos violência, a ciência se multiplicaria, e é exatamente o que nós vivemos. Os sinais no céu e na terra, a Bíblia vem se cumprindo a cada dia, e a cada minuto que passa, a Bíblia se cumpre um pouco mais, e se aproxima mais à volta de Jesus. E para que a palavra se cumprisse, Jesus vai até Naftali, até Zebulon, e ali a palavra se cumpre. O povo que andava nas trevas contemplaram a luz, que é Jesus. Porque Jesus chega para transformar. E quando Jesus chega, tudo muda. Tudo pode mudar. Quando nós entendemos o ministério de Jesus na nossa vida, a nossa vida pode mudar por completo. Quando a Bíblia nos ensina aqui, do versículo 12 ao versículo 16, nos mostra a palavra de Deus se cumprindo, é a profecia de Isaías. E no versículo 17 diz que Jesus começou a pregar e a trazer o arrependimento, porque Jesus trazia o reino dos céus. Jesus trazia uma nova mensagem. E enquanto Jesus pregava, Jesus andando às margens do mar da Galileia, Jesus encontra 4 homens, que nós lemos aqui. Versículo 18. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, é muito importante a gente tentar entender a história, porque a Bíblia, ela é relatada aqui a vida de homens e mulheres. Isso não foi inventado, isso foi registrado. A Bíblia é um testemunho. O que nós lemos aqui, as mensagens de Jesus e a Bíblia são relatos de homens que viveram, é um testemunho. E por isso que, através do Espírito Santo, nós somos edificados pela palavra. Não sei se já aconteceu com você, mas você vem na igreja e parece que o pastor sabe da sua vida todinha. Comigo já aconteceu várias vezes. E eu já ouvi histórias de pessoas que falam: puxa, você me convidou para ir na igreja, mas falou minha vida para o pastor, né? Porque tudo que ele disse ali foi para mim. Mas o impressionante é que a mesma palavra foi para todos nós. Porque quem conduz é o Espírito Santo. E Ele fala com você. E o Espírito Santo fala comigo. O Espírito Santo, Ele enche o nosso coração. Quando Jesus encontra esses homens, Jesus chama esses homens e essa família para mudar a história deles, irmãos. Para mudar a história deles por completo. A vida desses 4 homens aqui nunca mais seria a mesma a partir desse encontro. A partir dessa hora, a vida deles nunca mais seria a mesma. E nós somos já bem-aventurados porque sabemos o que foi feito. Mas eles não sabiam. Eles não sabiam porque apareceu um homem de Nazaré, filho de José, dizendo que era o Filho de Deus, trazendo uma nova mensagem, pregando o reino de Deus, versículo 17. Desde então, Jesus começa a pregar o evangelho do reino de Deus. Ele começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, porque Ele era o Filho de Deus. E Jesus começa a recrutar homens, Jesus começa a recrutar pessoas, para que o reino de Deus fosse estabelecido. E a vida desses homens, dessa família aqui, nunca mais seria a mesma. Vamos ver em João, livro de João, capítulo 7. No capítulo 7, versículo 40. Diz assim: então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Aqui eles se referem a Jesus. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. A gente vai começar a entender o porquê isso. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém?
da aldeia de onde era Davi. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. As pessoas começaram a ficar sem entender o que Jesus fazia, os seus sinais, e da onde ele vinha, da Galileia. Versículo 44. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão nele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Olha o poder da palavra. Eles só ouviram Jesus. Os servidores, os homens que serviam ao Estado e ao governo, a autoridade, eles perguntaram: por que vocês não prenderam Jesus? E aí aqueles homens respondem: nunca homem algum falou como este homem. É a autoridade da palavra. Jesus pregava o reino de Deus. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Vocês também estão acreditando nessa historinha que esse homem está contando? Vocês também estão começando a acreditar nesses milagres que ele faz? Vocês também estão começando a acreditar nisso? Creu nele, porventura, algum dos principais ou fariseus? Aqueles homens começaram a ficar preocupados. Alguém acreditou? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, disse-lhes: porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter o conhecimento do que faz? Responderam-lhe eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Os fariseus começaram a entrar em conflito, porque não tinha como eles rebaterem aquilo que Jesus fazia. Jesus pregava a palavra e os milagres aconteciam. Jesus ensinava o povo e trazia cura e libertação. O cego enxergava, o coxo andava, o endemoniado era liberto. E as pessoas começaram a seguir a Jesus pelo poder da sua palavra. Tanto que esses homens aqui, conhecedores, entendidos, homens que têm conhecimento, disseram aos fariseus: como pode? Nós nunca vimos um homem com tanta autoridade, com um ensinamento como esse. E Nicodemos, um dos homens, e Nicodemos encontra Jesus, ele questiona também aqueles fariseus. E aqueles homens se colocam diante de Nicodemos também como opositor. Fala: analisa, veja as escrituras e veja se da Galileia veio algum profeta. E por que eles se apegavam a isso? Porque da Galileia, da região norte, os judeus e os fariseus, eles não aceitavam, porque eles consideravam homens impuros. Eles não aceitavam que da Galileia viria alguma coisa boa, porque todos que naquela região viviam eram considerados homens sem conhecimento, indoutos, fracos, pobres, que nunca teriam nada, que não seriam ninguém. Isso ao olhar daqueles homens que têm muito conhecimento. E o conhecimento é de Deus. Porque Paulo foi chamado como homem conhecedor das leis, mas Jesus mudou a vida dele. Você ser uma pessoa inteligente, você ser uma pessoa capacitada é uma bênção, porque Deus pode te usar muito, assim como Deus usou a vida do apóstolo Paulo. E por aqui nós podemos ver, meus irmãos, que o reino de Deus, ele não se move por aquilo que nós vemos. Porque pelos judeus e pelos fariseus e por esses homens da lei, não podia vir nada bom da Galileia. Nada poderia convir de lá, porque lá só existia homens indoutos, homens que não tinham conhecimento de nada. E como pode um homem da Galileia aparecer trazendo um ensinamento tão poderoso, tanto conhecimento e tanto poder sobre ele? E aquilo começou a causar um conflito entre a sociedade, mas Jesus continuava pregando a palavra. E isso nos leva a pensar, meus irmãos, por que Jesus foi até a Galileia chamar 4 homens? E nós vamos ficar nesses 4 discípulos, tá? Jesus tinha outros tantos, mas vamos falar desses 4. O que levou Jesus a ir até a Galileia recrutar essa família? Porque eles estavam vivendo a vida deles, a vida normal deles, o dia a dia deles. A Bíblia diz que eles tinham acabado de voltar da pesca.
Eles tinham acabado de voltar do serviço, a vida normal, as coisas aconteciam normal, os problemas normais, os relacionamentos. Talvez Zebedeu estava ensinando eles a pescar, né? Dando os ensinamentos como um pai faz. Olha, aqui vocês vão limpar a rede agora, e assim, assim. Já Pedro e André já estavam trabalhando, até porque Pedro já tinha família, sogra. Então ele já com certeza era já o provedor da casa, então ele já tinha responsabilidades, mas de repente aparece Jesus, o Nazareno, e começa a pregar o evangelho do reino de Deus. E Jesus entra na vida desses homens, meus irmãos, e a vida deles muda por completo. A história deles é mudada por completo. Lucas capítulo 5. Glória a Deus. A mesma história é contada por outro evangelista, Dr. Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar ali 2 barcos à beira do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. É a mesma história contada, é o mesmo testemunho, só que de uma visão diferente. Vocês vão ver que há indícios aqui da mesma história. Lavando as redes, versículo 3. E entrando num barco deles, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus pregava o reino de Deus, é a mesma pregação que nós lemos. Jesus pregava o reino de Deus, arrependam-se. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que fossem o ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele, e a todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. A mesma história, só que um pouquinho mais incrementada do que aconteceu naquele dia. Jesus pregava o reino de Deus, Jesus sobe até o barco de Pedro, Jesus fala: Pedro, me empresta o seu barco aqui. E Jesus começa a pregar: arrependam-se, arrependam-se, o reino de Deus chegou. Pedro também ouve aquela palavra, só que Pedro ele é cutucado a ser mais ousado do que aqueles homens. E Jesus fala: Pedro, vai e te lança a rede ao mar. Só que Pedro era Pedro, como eu e você. Tinha pescado a noite inteira, tinha trabalhado já tinha feito de tudo e nada tinha pescado. Mas Pedro fala: Senhor, pela tua palavra eu vou. E ele vai, e o milagre acontece, meus irmãos. E quando ele volta arrependido da sua incredulidade. Ele fala: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus fala: Pedro, deixa tudo que você tem e segue-me, porque a partir de hoje eu vou fazer de você um pescador de homens. E a Bíblia diz que imediatamente eles levam os barcos para a areia, encostam o barco, aposentam o barco, fala: ok, Senhor, eu vou te servir. E imediatamente eles começam a seguir a Jesus. A incredulidade de Pedro começou a querer afastar a fé dele do coração de Jesus. Mas Jesus incentiva Pedro: não, Pedro, eu vou fazer de você um novo homem. E Jesus começa a mudar a história de Pedro, de André,
Jesus começa a reverter a história desses homens, irmãos. Jesus sabia quem era Pedro, Jesus sabia quem era André, Tiago, Jesus conhecia todos eles. Jesus conhecia a história de todos esses homens, assim como Ele conhece a minha e a sua. Mas ainda assim, Jesus insiste em chamar. E Jesus está te chamando nessa noite. Jesus está te chamando nessa noite. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus encontra esses homens nos seus afazeres normais. E a Bíblia diz que Jesus o chamou. Jesus o chama para o ministério. Jesus chama você. A história desses homens e dessas famílias poderia ser a mesma, uma vida chata, comum. Mas porque eles entenderam que Jesus era o Senhor, a vida deles mudou por completo. Vamos voltar lá para Mateus e lá nós vamos ficar agora, Mateus capítulo 4. Disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. E adiantando-se um pouco ali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Jesus começa a formar um time poderoso, mas um time da Galileia. Não tem sentido. Jesus começa a formar 12 discípulos, 12 apóstolos que iam trazer a mensagem do evangelho, do reino de Deus, começando pela Galileia, por onde ninguém olha, onde ninguém presta atenção, aonde aos olhos dos homens nada vinha de bom. Lembra que nós lemos o texto anterior? Pode vir algum profeta de lá? Existe alguma coisa boa na Galileia? E Jesus vai até a Galileia, desce até a região da Galileia, e lá Jesus começa a chamar os seus discípulos. Vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Eu quero mudar a história de vocês, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. E além de mudar a tua vida e a sua história, vocês também vão poder mudar a história da humanidade. Sabe o que isso significa? Que não adianta você achar que o que você é, ou o que você faz, ou onde você está, Deus não vai poder te usar. Porque independente de onde você esteja, a condição que você esteja, Jesus vai lá te chamar. Talvez você olhe para a sua família, o passado da sua família, e você pense assim, puxa, eu nunca vou conseguir. E Jesus fala, vai sim. Porque Jesus não olha como os homens, Jesus olha por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Ele não olha para aquilo que eu sou, irmãos. Jesus não considera o que eu tenho, Ele considera o que eu posso ter. O espaço que eu vou dar para Ele mudar a minha vida. Quando Jesus chamou Pedro, e Pedro logo pede perdão para Jesus pela sua incredulidade, Jesus sabia da incredulidade de Pedro. Jesus sabia da limitação de Pedro. Jesus sabia que Pedro precisava se converter, ser transformado para ser usado. Mas ainda assim, Jesus não desistiu de Pedro. Ele continuou tratando e ensinando Pedro como ser um discípulo. E muitas vezes a gente começa a analisar a nossa vida ou analisar a vida dos outros, achando assim, puxa, aquela pessoa não vai conseguir ser, porque olha o passado, olha a história onde ele está. Pelo contrário, Jesus vai olhar para esses mesmos, Jesus vai olhar para você. E às vezes você pode perguntar assim, puxa, mas por que eu? Por que comigo? Por que na minha vida? Por que na minha vez? Por que agora? Jesus está te chamando agora para mudar a tua vida e mudar a história da tua família e mudar a história daqueles que estão ao seu redor. Porque se nós permitirmos que Jesus venha e mude a nossa vida, a nossa história será mudada por completo. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus não olha como você olha, Jesus não olha como eu olho. Jesus, Ele não vai te curar porque você merece ou porque você deixa de merecer. Ele cura porque Ele é o Todo-Poderoso. Jesus faz porque Ele é o Senhor.
Ele só pede para que nós venhamos a crer em sua palavra, acreditarmos quem Ele é, acreditarmos na sua mensagem e aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Quando nós aceitamos Ele como nosso Salvador, Jesus muda a nossa vida. Ele transforma os nossos pensamentos, irmãos. Ele sabe quem é você, Ele sabe aonde você está, e Ele sabe aonde você pode chegar. Essa é uma visão que só Jesus tem de você. Talvez você, na sua vida inteira, nunca conseguiu perceber aonde você pode chegar. Mas Jesus está de olho em você e está dizendo, eu sei aonde você pode chegar. Eu sei o que você pode fazer. Eu sei o que você pode fazer quando você tiver o meu Espírito Santo sobre você. Meus irmãos, imagina se Jesus olhasse como nós, e Ele fosse lá em Jerusalém, aonde tinham as autoridades, aonde tinham os fariseus, aonde tinha aqueles homens que começaram a confrontar o ministério de Jesus, aonde estavam aqueles homens que, tempos depois, viriam a crucificar a Jesus. E por isso começa a ter um conflito entre eles. Alguns começam até a acreditar, por isso aqueles homens falam, vocês também foram enganados? Vocês também estão acreditando na palavra desse homem? E aqueles homens dizem, ninguém, nunca se ouviu uma palavra como essa, nunca se ouviu autoridade como essa. É como se eles falassem assim, rapaz, você não está vendo, como que eu não vou acreditar? O cego está enxergando, o coxo está andando, o morto está ressuscitando, e a palavra que ele diz fala comigo, como pode? É como se ele dissesse, é lógico que eu estou acreditando. E aí começa o conflito, como pode da Galileia, mas lá só tem doutos, lá só tem homens sem conhecimento, e Jesus começa a pregar o reino de Deus, e estabelecer o reino de Deus por essa terra. Mas, para que tudo isso acontecesse na vida desses homens, foi necessário, meus irmãos, uma atitude deles. E nós lemos aqui. Quando imediatamente eles deixaram o barco e seguiram Jesus. Não é possível que a nossa vida seja mudada se nós não tivermos atitude. Se nós não darmos o primeiro passo, a nossa vida ela nunca vai ser mudada mesmo. Porque a Bíblia diz que Jesus os chamou. E quando Jesus chama eles, Jesus já coloca um propósito, né? Jesus não chama à toa. Ele não fala, vem e vamos ver o que vai dar. Não, Jesus fala, vem e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês serão resgatadores de almas, porque eu vou fazer de vocês isso. Então, quando Jesus chama você, como Ele chama nessa noite, Ele já te chama com um propósito. Porque Ele sabe onde você pode chegar. E Ele sabe o que você pode fazer. Só que é necessário que você dê o primeiro passo. Só que não é muito fácil. Imagina que ali era o sustento desses homens. Era o pão de cada dia deles. Foi necessário uma atitude de fé. Eles tiveram que ter fé e acreditar que Jesus era verdadeiro. E imediatamente eles deixaram as coisas deles, não deixaram a família, porque a Bíblia fala que Jesus depois vai até a casa de Pedro e cura até a sogra de Pedro. Jesus ele é bom, ele preserva a família, ele nos dá ensinamentos sobre família. Mas Jesus mostra para aqueles homens, olha, a partir de hoje vocês vão dedicar o tempo de vocês um pouco mais para as coisas do reino dos céus. E eu vou ensinar vocês como tem que ser feito. Eles poderiam muito bem, irmãos, naquele dia, naquela hora, falar, não, Senhor, eu não vou. Tanto que a Bíblia fala que muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. Porque a palavra de Jesus era muito firme e muito dura. Deixaram de seguir Jesus, eles não conseguiram caminhar com Jesus. Mas os 12 apóstolos permaneceram fiéis até o fim. Os 11, né? Até Judas trairia Jesus. E nós, irmãos, qual é a nossa atitude diante de Deus? Porque Jesus está nos chamando para servir ao reino de Deus. Deus deu uma palavra para o apóstolo Alexandre, há muito tempo atrás, e disse, o que faço hoje, entenderás depois. Vocês lembram dessa palavra? Que Ele libera sobre nós e fala no culto, que tudo que Deus tem feito, nós vamos entender depois. Pois existe alguns aí
cabeça dura que está tentando entender, mas Deus já avisou, né? Deus já falou que não vai entender agora. Então não adianta querer entender, a gente tem que se dispor a fazer. Se disponha a trabalhar ao reino de Deus, se disponha a ser feito um pescador de almas, de homens. Se disponha a trabalhar para o reino de Deus. Coloque-se à disposição do reino dos céus, porque Jesus sabe quem você é, Ele sabe onde você está e Ele sabe aonde você pode chegar. Se você se render a Ele por completo, Ele vai agir na tua vida e a tua vida será mudada pelo poder da palavra de Deus. Irmãos, logo que nós nos casamos, eu tinha um grande problema na minha vida, que era a minha vida profissional. Eu tenho um registro na minha carteira de trabalho, 3 meses, que foram os 3 meses de experiência. Eu não sei nem onde está a minha carteira, acho que nem tenho, né? Tá lá. Trabalhei 3 meses, onde eu trabalhei, a pessoa queria me registrar, eu falei, não consigo. Eu colocava o uniforme assim, parecia que tinha espinho, não era o meu lugar ali, sabe? Então eu sempre tive esse conflito na minha juventude, e quando me casei também. E quem é pai sabe que tem que pagar as contas, não tem jeito, casou, paga conta de água, conta de luz, faz compra, fralda e tudo mais, né, irmãos? A vida continua até hoje. Só que eu tinha dificuldade, eu não conseguia me encontrar. Até um dia que Deus usou a Carla, e Deus começou a me dar entendimento do que eu teria que ser, profissionalmente. Que era aquilo que meu pai tinha me ensinado na minha infância, que é trabalhar com construção civil. Só que até ali eu enfrentei muitas lutas, e até hoje enfrento. Errei muito até ali, e continuo errando, e pedindo a Deus que me ajude a acertar cada vez mais. Mas eu me lembro até hoje, irmãos, que quando eu fui fazer o primeiro orçamento, sempre tive muitas ideias. Então eu tinha um uniforme para trabalhar, e era só eu e o pastor Rafael, que está lá no Amazonas. Era só nós dois. Aí eu tinha o uniforme de trabalhar e o uniforme de fazer orçamento. Aí quando ia fazer orçamento, eu tirava a roupa suja e colocava a roupa limpa. Como se fosse uma equipe mesmo, sabe? Que eu tivesse o pedreiro, o ajudante, o gerente e o dono. Eu fazia todos os papéis. E aí eu fui fazer um orçamento. E aí quando eu cheguei lá, eu era muito novinho. E aí eu cheguei, bati palma, cheguei todo arrumadinho, prancheta e tudo, como tem que ser. Aí o senhor olhou assim, olhou para mim e falou, mas quem vai fazer o serviço? Eu falei, sou eu mesmo, ué. Aí ele olhou e falou, você? Eu falei, aí ali eu já era, não vou pegar esse serviço. Fez bem assim, moço. Vamos lá, né? Aí eu já fui vendo serviços animados já. Falei, não vai me dar. E não deu mesmo. Não aconteceu um milagre, tá? Não peguei o serviço. Mas eu fiquei muito triste, irmãos. Eu fiquei muito triste mesmo. Falei para a Carla, falei, amor, eu nunca vou conseguir. Não é por mal, eu não vou conseguir, as pessoas não confiam em mim. Eu sou um menino. Estão acostumados, eu sou do ramo, então eu posso falar, tá, irmãos? Estão acostumados a ver o pedreiro chegando lá com a bicicletona, uma barra forte, o pedreiro, a pá, a traseira, a colher, e chegando e mexendo. Aí chega um menino e que veio falar que vai fazer o serviço. Não vão confiar em mim, e fiquei muito triste. Mas eu não desisti, porque Deus falou comigo. E eu tinha um propósito. Deus sempre queimava no meu coração o desejo de servir ao Senhor na igreja. E eu sabia que se eu não encontrasse uma profissão que me desse liberdade para servir ao Rei, aquilo ia me gerar problemas, porque eu não ia ser feliz. E aí Deus começou a nos abençoar, Deus começou a abrir as portas. Errava ali, acertava aqui, errava mais do que acertava, e ia tentando e reparando, e até hoje. Mas hoje, para a glória de Deus, aquilo que Deus me disse há anos atrás, é o que nos sustenta, é o que sustenta as nossas viagens, é o que sustenta a minha família, é o que me traz a bênção para a minha casa. Porque eu ouvi o que Deus me disse e fui resiliente e não desisti. E eu louvo a Deus, eu quero aproveitar, muitos aqui, não alguns que estão aqui, trabalham comigo. E eu fiquei, irmãos, e fico muito tempo fora. Agora, a última vez, chegamos semana passada de Portugal, ficamos 12 dias, né, em Portugal. E os irmãos trabalhando, por mim. E tudo ocorreu bem. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigado. Que Deus multiplique a bênção sobre vocês também, que trabalham junto com a gente. E Deus fez um milagre, mas por quê? Porque eu ouvi e obedeci. E continuo enfrentando lutas, aí não para. Mas o que eu quero dizer para você é, se você encontra Jesus, se você permite que Ele mude a sua vida, a sua história pode se reverter.
a sua história pode mudar, a história da tua família pode mudar. Amém? E eu quero ler o último texto com você, Mateus capítulo 16. Mateus 16, 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aleluia. A escolha está diante de você e de mim. A transformação, o chamado já é feito por Jesus. É como quando Moisés chega com o povo, quando sai do Egito, diante do Mar Vermelho. E Deus fala para Moisés: Moisés, diga ao povo que marcha, continua andando, por que vocês pararam? Eu disse que é para vocês irem, continuem. Diga ao povo que continue a andar. É o que Jesus disse para nós também. É o que Jesus disse para você hoje. Continue a andar, continue a viver, continue a ter uma transformação, mas tome uma atitude na tua vida. Comece a tomar as decisões certas, comece a aceitar a Jesus como Ele é, comece a crer na palavra, no Evangelho de Jesus, comece a acreditar na mensagem do reino de Deus, comece a acreditar que Jesus é o Todo-Poderoso, comece a ter um relacionamento com Ele íntimo, comece a aceitar esse relacionamento. Quando Jesus aparece pregando o reino de Deus, meus irmãos, é tudo novo, é uma novidade para eles, é algo novo, mas Jesus começa a ensinar aqueles homens, aqueles discípulos, que uma nova história poderia ser escrita para a vida deles, que um novo caminho Deus tinha para eles, que uma nova história Deus tinha para eles, e que Deus poderia estabelecer propósito na vida daqueles homens. Por isso Jesus chama, eles aceitam o chamado, e Jesus fala: farei de vocês pescadores de homens. Eu tenho um propósito para você. Você não é um nada, como talvez você já ouviu. Você não é um Zé Ninguém, como talvez você ouviu. Você é muito precioso para Deus. E Deus vai te procurar onde você estiver. Talvez você olha para o seu passado, como eu disse, e fala: não, de mim não. Deus fala: de você sim. É você mesmo que eu quero. Porque é em você que o meu poder se aperfeiçoa. Porque a hora que eu transformar a sua vida, todos saberão que foi Deus quem fez. Porque só Deus pode fazer. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé. E nós vamos orar a Jesus. Nós receberemos a unção de Deus aqui. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é rema, é viva, é poderosa. Jesus te trouxe aqui e Ele quer tocar o teu coração. Então eu quero te convidar, se você quiser, a fechar os seus olhos. Nós vamos adorar a Jesus. E nessa adoração, você vai sentir a presença do Espírito Santo sobre você. E você será tocado pelo Espírito Santo. Jesus está te chamando. Começa a ouvir a voz de Jesus te chamar.
Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, Ele vem, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu creio. Oh, Jesus. Meus irmãos, é impossível nós nos colocarmos diante do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e não sermos cheios do Espírito Santo. Sabe o que tem que fazer diferença na nossa vida quando nós saímos da igreja, irmãos? Porque nós estamos aqui, nós estamos na igreja, né? A gente vem à igreja para cultuar ao Senhor, mas sabe o que faz a diferença na sua vida e na minha vida? Se chama Espírito Santo. Espírito Santo. Em todas as decisões que você for tomar, se você colocar o Espírito Santo diante de você, você vai ver que as suas decisões serão diferentes. E viver através do Espírito é uma novidade. Não tem mesmice.
A minha vida, a vida da minha família é sempre novidade, porque nós escolhemos viver através do Espírito Santo. E eu quero pedir a Deus por essa palavra e pelo poder do Espírito Santo, dessa que está sobre nós, e que conduz essa igreja, que você também não tenha uma vida de mesmice. E eu vou pedir a Deus que você seja cheio do Espírito Santo. E uma das marcas do Espírito de Deus é o fogo que vem do céu sobre o nosso coração. Comece a permitir o Espírito Santo a queimar o teu coração agora. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Comece a receber os dons de Deus, igreja. Comece a receber os dons do Espírito. Senhor, eu peço a Ti, manifesta, Senhor Deus, os Seus milagres e sinais nessa noite, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Deixa Jesus tocar a sua vida. Jesus está curando aqui nessa noite. Comece a tomar posse da tua cura. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, e eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, e eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, e eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Aleluia, aleluia, aleluia. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Receba a visitação do Espírito Santo agora no seu lugar. Em nome de Jesus. Todo o mal que vem te cercando todos os dias, todo medo, toda tristeza, correntes que te prendem de depressão, sejam quebradas agora nessa noite, pelo poder do nome de Jesus.
Seja livre pelo poder de Jesus Cristo. Seja livre pela presença de Jesus neste lugar. Seja livre pelo Espírito Santo de Deus. Seja livre, seja livre, seja livre em nome de Jesus. Igreja Apostólica Ágape, seja cheia do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo. Aleluia! Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vem Senhor, glória, glória, vai. Tua glória, Pai, aleluia, vem com tua glória, Pai, seja incendiado pelo Espírito Santo, aleluia, aleluia, ninguém pode parar a igreja de Jesus, ninguém pode parar o poder do Evangelho de Jesus. Seja curado, seja livre, em nome de Jesus, aleluia. Estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vem com tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, pela vida da nossa irmã Nair, Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor. Nair, em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Deus a bênção sobre a sua vida, que você seja tocada pelo Espírito Santo, que você tenha agora o seu corpo, a sua saúde restaurada, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa noite, por essa palavra, Senhor. Te agradeço, Deus, pela Tua palavra viva em nós. Senhor, eu te agradeço pelos milagres, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, pelos Seus sinais e pela Tua presença, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor abençoe, Deus, a nossa vida. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, que todos aqui recebam do Senhor, ó Deus, a bênção, ó Pai. Recebam do Senhor, ó Deus, a unção necessária para viver, ó Deus, uma vida, Senhor Deus, em santidade, em retidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Jesus é o Todo-Poderoso, irmãos. Aleluia. Meus irmãos, só quero reforçar aqui que amanhã nós temos culto de cura. Então, se você busca de Deus um milagre, não deixe de vir até aqui. E você que recebeu o milagre, não deixe também de testemunhar a cura que Jesus opera na sua vida. Amém?
porque Jesus é vivo, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada e cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Shalom, meus irmãos. Deus abençoe.